Olá, meu nome é Girlene. Meu nome é Rayane. Nós somos bolsistas do grupo de residência de História da FAFIDAM e hoje a gente veio gravar um vídeo para vocês de uma aula sobre o tema Os Escravos no Brasil. Essa aula vai ser dividida em dois momentos. Inicialmente, a gente vai falar sobre o que é a escravidão e os tipos de escravidão que existiram no decorrer dos anos, né? No decorrer da sociedade. Isso. E no segundo momento, a gente vai falar sobre a travessia dos escravos no Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Como que se dava esse deslocamento da África? Dos escravos que saíam da África até chegar ao Brasil. Inicialmente, para a gente conhecer sobre o que é esse tema da escravidão, a gente precisa entender o que é escravidão. Escravidão é uma prática em que uma pessoa adquire poder de posse sobre outra. Ele se torna dono de outra pessoa. Isso é o que significa escravidão. Não se sabe ao certo como que essa prática ela iniciou ou quando ou onde ela começou. Mas o que se sabe é que ela é recorrente, ela aconteceu em várias sociedades e em vários períodos de tempo, como que a gente vai apresentar aqui, que aconteceu na Grécia, que aconteceu em Roma, que aconteceu no continente africano, e também como elas vão se alterando até chegar à forma que aconteceu na América. Mais especificamente, como que essa atividade, essa prática de escravidão, ela acontecia no Brasil. Bom, por exemplo, na Grécia Antiga, as pessoas elas poderiam se tornar escravos por três motivos. A primeira delas era por guerras. Havia os conflitos entre os impérios gregos e o Império Perdedor, os indivíduos eram capturados e aí a partir de então eles vão passar a ser escravos daquele império vencedor. A segunda forma da pessoa se tornar escrava era por meio de punição. Ou como era essa forma de punição? A pessoa ela cometia um crime e aí como forma de punição ela passava a ser também escrava. E também o terceiro motivo era por dívidas. A pessoa ela contraía uma dívida, ela não tinha como pagar e aí como forma de pagar de certa forma essa dívida por meio da força de trabalho, por meio da sua força de trabalho, ela passaria a ser escrava também. E teve também na Roma Antiga, aconteceu também por esses três motivos, como eu falei, pelas guerras, pela punição e pelas dívidas. E essa população, a população escrava, ela era cerca de 30%, ou seja, era muita gente, não era mesmo? Além disso, além desses três motivos, na Roma Antiga era dividida, a escravidão era dividida por grupos de escravos, grupos. Né? Eram divididos entre escravos rurais, escravos de minas, escravos das cidades e escravos públicos. Já no continente africano, e é interessante, é importante, aliás, a gente já começar por isso. A África, quando a gente se refere à África, a gente não está falando apenas de um país, a gente está falando de um continente. Atualmente, esse continente é dividido em países, mas nesse período ele era dividido em tribos. Então, existiam tribos diferentes que viviam de formas diferentes, eram culturas diferentes. Tinham algumas semelhanças, só que eram... Então, mesmo sendo tribos diferentes, eles não se escravizavam as pessoas da mesma tribo, eram pessoas de tribos diferentes. Outra forma de escravidão que acontecia no continente africano era através da punição, que era igual como acontecia na Grécia e na Roma, né? Quando você cometia um crime, você era punido, a sua sentença, em vez de ir para a prisão, como é atualmente, você se tornava escravo, né? Você perdia a sua liberdade, você era escravo. Uma outra forma era a fome. O continente africano, em várias das suas partes, é um continente muito pobre, escassos de recursos para alimentação, para sobreviver. Então, essas pessoas que passavam fome, né, elas se sentiam meio que na obrigação, né, para não passar fome ele e sua família. Eles iam até a casa de uma pessoa que tivesse condições e se ofereciam
ofereciam como escravos. Então eles passavam a ser escravizados para não ter que passar fome. Uma outra forma é através da penhora humana. O que é penhora? Penhora é como se fosse uma espécie de garantia. Então, se você fizesse um empréstimo a outra pessoa, você tinha que dar uma garantia de que você iria pagar. Por exemplo, eu vou fazer um empréstimo com a Rainha. Eu vou pedir um empréstimo de R$100 e ela vai me perguntar como que eu vou pagar esses R$100 no período de um mês. Vamos botar aí no período de um mês. E aí eu digo, mas eu tô sem emprego, né? Vale lembrar isso, eu tô sem emprego, não tenho condições de pagar, por isso que eu tô fazendo um empréstimo. Então, quando eu faço esse empréstimo, eu tenho que dar uma garantia a ela para pagar. Nesse período, as pessoas elas não tinham recursos, não tinham dinheiro, então a garantia que elas davam era a si próprio. Então eles se davam como garantia, como uma forma de penhora. Se chegar no período de um mês e eu não pagar os R$100 a Rayane, eu vou se tornar escrava dela, eu vou passar a ser posse dela até que eu pague a minha dívida. Então essa era uma outra forma de escravizar que acontecia no continente africano. E é interessante a gente já começar a perceber as diferenças. Na Grécia e na Roma, as pessoas que se tornavam escravos, elas perdiam o seu direito de cidadão. É como se elas não pertencessem mais àquele grupo. Só que nas tribos africanas não era assim. Quando uma pessoa ela era capturada, por exemplo, durante um conflito e se tornava escravo, ela também poderia participar do exército. Por exemplo, como no reino de Songhai. No reino de Songhai, um escravo que ele fosse bom de guerra, digamos assim, ele poderia participar do exército, porque como as tribos estavam sempre em conflito, então era preciso de guerreiros para entrar nesses conflitos e os escravos, muitos escravos eram utilizados assim. Eles poderiam fazer parte de algum cargo importante dentro da tribo e a partir de um tempo, eles poderiam também fazer parte da sociedade. Ele poderia começar isso, fazer parte da tribo. Então, a partir de um tempo, ele realizando um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho braçal realmente, mas pela convivência com as pessoas dessa tribo, eles poderiam começar a fazer parte. Os filhos das escravas, por exemplo, eles nasciam homens livres, eles não eram escravos. Eles eram entregados para a tribo do pai. Se o pai pertencesse à mesma tribo em que a mãe estava sendo escrava, ele ficava lá, mas ele crescia como um homem livre. E alguns, quando não tinham filhos, eles até viviam com parte dos chefes das tribos, das pessoas importantes, e realmente faziam parte da tribo a partir de um tempo. É importante a gente falar nesse momento também que não era todo esse mar de rosas, não. Também existiam castigos, os escravos não era só estar trabalhando ali de boa, não. Eles tinham a total liberdade tomada, né? Eles era como se eles não pertencessem a si mesmos, e eles também sofriam vários castigos físicos e psicológicos também. Bom, com a chegada dos europeus no continente africano, essa forma de escravidão vai mudar um pouco. Por quê? A gente tem que lembrar que a Europa ela estava passando por uma expansão territorial e comercial muito grande. Ou seja, ela estava conquistando terras, territórios em outros continentes, e para explorar, para trabalhar nesses territórios conquistados, eles precisavam de pessoas, porque eles não tinham pessoas suficientes. E aí então eles vão ver no continente africano uma forma fácil e rápida de conseguir essas pessoas. Então assim, os líderes africanos, eles vão começar a comercializar com os europeus, e de primeiro momento essa escravidão ela vai ser lucrativa tanto para um lado como para o outro. Porque os líderes africanos, eles vão começar a adquirir instrumentos, materiais que não tinham na África ou que era de difícil acesso, como por exemplo a arma de fogo. Vocês sabem que a arma de fogo é um instrumento de poder muito forte, porque ela é algo que é forte e muito potente. Então assim,
os europeus eles vão começar a comercializar as armas com os líderes africanos e em troca os líderes africanos vão trocar os escravos para os europeus. É importante a gente entender também que antes da chegada dos europeus, os escravos na África, justamente por eles poder, a partir de um tempo, pertencer à tribo, eles eram uma quantidade de minoria. A partir da chegada dos europeus, há um aumento nas guerras, porque os chefes queriam ampliar o seu poder, então eles queriam desses artigos que a Rayane falou, da arma de fogo. Qual é o mais vantajoso, né, Gilene? Ter uma flecha ou ter uma espingarda? É claro que é ter uma espingarda, porque mata mais rápido, não precisa de ter pontaria, assim, tem um poder de destruição mais rápido. Então, para que os líderes das tribos conseguissem ampliar o seu poder, conquistar mais territórios, eles se faziam dessa negociação, que no começo foi bom para todo mundo, né? Os chefes africanos cada vez mais capturavam prisioneiros, vale lembrar que é prisioneiros de outras tribos, para escravizar. Então, os africanos eles não estavam simplesmente se escravizando, eles estavam escravizando outras tribos, né? É importante esclarecer isso. E aí acontecia essa comercialização. E aí a gente já começa a perceber essa diferença, né? A escravidão que acontecia na África, no continente africano, por conta das guerras, por conta dos conflitos, era uma escravidão que era ruim, né? Porque tomava liberdade, mas que ela não era por questões econômicas, digamos assim. E com a chegada dos europeus, ela passa a acontecer por também formas econômicas. E também por conta da cor. Isso porque quando os europeus chegaram no continente africano, era uma realidade totalmente diferente da que eles viviam na Europa. Era uma outra cultura, uma outra religião, um outro modo de se viver. E quando os europeus chegaram, eles não compreendiam. Então, eles por não compreender, eles se achavam superior. Chegavam a achar até que os negros eles não tinham alma, por não entender a religião, já que os africanos eles não cultuavam o mesmo Deus que os europeus. Então, eles chegavam a acreditar que não tinha alma. E aí eles também acreditavam que tinha no mundo um povo que veio ao mundo para ser escravo. E que esse povo ele tinha um jeito, ele tinha uma cor e ele tinha uma cultura. E essa cor, esse jeito, essa cultura era justamente a cultura dos africanos. Então, além da escravidão, a partir da chegada dos europeus, desse choque de culturas que há entre essas duas sociedades, que a escravidão ela passa, além de ser um motivo econômico, como a Raia vai explicar um pouco mais na frente, ele também passa a ser por motivo de cor, racial e de superioridade, porque o branco ele se achava superior ao negro, sendo assim era um direito e também um dever escravizar os povos negros para que eles pudessem conviver com os brancos e assim passar meio que como se fosse adquirir alguma coisa de bom, já que para os europeus os negros não tinham nada de bom. Bom, depois que aconteceu essa troca comercial entre os líderes africanos e os europeus, que vai começar de fato a escravidão em si. Por quê? Os europeus eles vão adquirir a mão de obra, né, que eles tanto queriam, que era os escravos, para trabalhar nos territórios que eles tinham conquistado, e para fazer o transporte dessa mercadoria era feito pelos navios, atravessavam o Oceano Atlântico para chegar ao Brasil. Essa travessia era uma travessia longa, você pensa, o oceano é enorme, né? Então, a navegação durava alguns meses. Durava alguns meses e aí havia toda uma preparação dessa mercadoria. Quando eu falo mercadoria, eu falo do escravo mesmo, da pessoa que foi escravizada, que foi trocada, que foi vendida. E essa preparação acontecia
todo um ritual, né? Primeiramente, havia a lavagem do corpo, não era nada assim, como que eu falo, sofisticado, não era nada assim. Um banho de verdade, Uma seca para que a mercadoria chegasse o mínimo de condições para ser comercializada no Brasil. Depois, essa mercadoria, como a gente sabe, todo produto que a gente compra hoje tem uma marca, né? Então, o escravo, como ele era uma mercadoria naquele momento, ele era marcado com a marca do proprietário. Ou seja, e como era feita essa marcação? Era de forma bem cruel mesmo. Eles eram marcados com ferro quente, como a gente vê muito em cavalos, né? Como a gente vê muito em cavalos. Além dessa marcação do corpo, eles, como a gente falou, os europeus eles se sentiam superior também sobre a religião dos africanos. Eles achavam que eles não tinham religião, então eles eram pessoas sem almas. Então, antes de eles embarcarem nos navios, acontecia o batismo cristão, porque a predominância da religião na Europa era justamente o catolicismo, né? A Igreja Católica. Então, acontecia esse batismo antes deles atracarem no navio, antes deles embarcarem no navio, na verdade. E agora falando um pouco sobre as condições dos navios, né? Como era que eles eram transportados, como é que eles eram trazidos da África, passavam pelo Oceano Atlântico e chegavam no Brasil. Bom, os navios que transportavam a mercadoria, os escravos, não era adequado, não tinha estrutura suficiente para... Eram navios de carga. Na verdade, não eram para transportar pessoas. Era para transportar mercadoria. Mas, de certa forma, o escravo era uma mercadoria, né? Então, o transporte, como eu falei, eles não vinham em suas cadeirinhas, com cinto de segurança. Eles, na verdade, eles iam acorrentados uns aos outros, de forma bem desumana mesmo. Em porões fechados, que não tinham janelas e que também não tinham iluminação, não tinham banheiros. Então, assim, você vai pensar em um lugar pequeno, apertado, baixo. Eles vinham normalmente em posições agachadas uns aos outros e, assim, não tinha nenhum, como eu falei, como não tinha banheiro, eles faziam suas necessidades ali mesmo. Então, acontecia muita proliferação de doenças, porque não tinha higiene, era um ambiente insalubre, não tinha um mínimo de limpeza. Além disso, eles passavam por insegurança alimentar, ou seja, eles passavam fome, porque os europeus, eles vão tentar enxugar, economizar o máximo possível. Eles vão tentar economizar na comida, eles vão abarrotar os navios com pessoas, porque pensa assim, quanto mais pessoas eu colocar dentro do navio, quando eu chegar lá no outro continente, eu vou vender esse escravo e eu vou ganhar mais. As condições em que essas pessoas vinham nesses navios eram totalmente desumanas. Eles vinham amontoados. E aí a gente também percebe que essa atividade da escravidão, ela passa a ser também uma atividade lucrativa, porque em troca da captura desses escravos negros no continente africano, ele era trocado por objetos, que na Europa tinha muito. Só que quando chegava do outro lado do continente, na América, no continente americano ou no continente europeu, essas pessoas elas eram vendidas por dinheiro. Então, acaba que com o tempo essa atividade ela deixa de ser uma atividade só de trabalho por questões políticas, com as guerras, com os conflitos, e passa também a ser uma atividade econômica, uma atividade extremamente lucrativa e que vai perpendurar aí por muito tempo. E as condições em que essas pessoas eram tratadas, na verdade elas não eram nem tratadas como pessoas, elas eram vistas e tratadas como mercadorias. E a gente pode ver, né, como o que a Rayane falou, que essas pessoas elas não recebiam nenhum tipo de cuidado durante todo o transporte. Então, muitas dessas pessoas que saíam do continente africano e embarcavam nesses navios, elas não chegavam do outro lado do continente, porque elas adquiriam doença, porque passavam fome, porque eram superlotadas, então não tinha condições realmente
deles chegarem no Brasil. Muitos morriam no caminho mesmo, né? Porque você pensa em todo o cenário, pensa toda nessa cena. Eles já sofrem, já são agredidos antes de embarcarem no navio, sofrem violência física e mental, passa vários meses atracados no navio, né? Embarcados no navio, e nessas condições, amarrado, agachado, passando fome, Sofrendo castigos muitas vezes. Então, é isso. A gente vai falar no próximo vídeo sobre como é a partir dessa chegada no Brasil. Como são tratados os escravos já trabalhando no Brasil, depois que eles saem dessa embarcação. Mas isso a gente vai trabalhar em um próximo vídeo. E agora a gente tem uma atividadezinha para passar para vocês. Vocês vão ter recebido cerca de 10 imagens que representam esse conteúdo, que falam sobre a escravidão. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas imagens, fica a critério de vocês. Vocês vão escolher uma e a partir dela vocês vão observar e vão explicar o que tem essa imagem. Mas explicar assim, não é só dizer, nessa imagem tem uma pessoa, não. Vocês vão tentar perceber qual é a relação dessa imagem com o conteúdo, com os tipos de escravidão, com a forma como os escravos eles eram transportados de um local para o outro. E aí vocês ou vão gravar um vídeo ou vocês vão escrever e vão mandar para o professor Draico, que ele vai enviar para a gente. Então, tchau e até o próximo vídeo.